Olá, galera do PISME 3, do curso Lívia Kingman. Boa tarde a vocês. Vamos para a nossa segunda aula virtual, né? Nosso segundo vídeo gravando para vocês. E hoje eu vou explicar sobre a crise de 1929. Hoje eu estou fazendo um computador, baixei um programinha no computador. Pode ser que o volume esteja baixo, aí eu peço a vocês que deem um grau aí em casa para vocês ouvirem melhor. A crise de 1929 é a primeira crise global do capitalismo. O capitalismo inteiro entra em crise. E qual que é o diferencial dessa crise? A humanidade passou por N crises antes da crise de 1929. Houve N crises, mas o diferente, o paradoxo da crise de 1929 é o seguinte: não faltava nada. Havia uma crise de superprodução. Era uma crise no meio da abundância, da fartura. E outra coisa legal de vocês saberem é o seguinte, que nunca uma crise econômica e, consequentemente, social havia atingido tanto os povos e tantas nações ao mesmo tempo como a crise de 1929. O epicentro da crise de 1929 é os Estados Unidos da América. Para a gente entender como isso aconteceu, precisamos recuar um cadinho no tempo e ver como é que os Estados Unidos saíram da Primeira Guerra Mundial. Eles saíram muito fortalecidos. Primeiro, lutou do lado que venceu a guerra. Isso é muito importante. Segundo, não houve batalhas em seu território. Terceiro, eram os Estados Unidos que estavam bancando a reconstrução europeia no pós-guerra. É aí que o dólar passa a ser a moeda mais importante do mundo. Muitos alunos me perguntam, quando que o dólar passa a ser a moeda mais importante do mundo? A partir da Primeira Guerra Mundial. Eram os Estados Unidos que estavam bancando a reconstrução europeia. E como eles estavam bancando a reconstrução europeia no pós-guerra, eles estavam emprestando muito dinheiro para a Europa e exportando muito para a Europa. Isso deu um impulso gigantesco à economia norte-americana. Fortunas eram feitas do dia para a noite, os bancos bombando, consumismo em alta nos Estados Unidos, mas ninguém percebia que estavam à beira de uma grande crise. Tudo vai começar a despencar a partir de 1927, por aí. A guerra termina em 18, em 27 por aí, o que começa a acontecer? A Europa se ergue, a Europa já começa, já dá sinal de reação da Primeira Guerra, tá? A Primeira Guerra fez da Europa um monte de escombros, mas a partir de 27 ela já demonstra sinais de reação, diminui as exportações norte-americanas e diminui também os empréstimos. E de uma hora para outra, os norte-americanos se viram o quê? Com estoques gigantescos, sem ter a mesma quantidade de compradores, a mesma quantidade, a mesma demanda. Olha, uma empresa que produz 10 e vende 5, o que vai acontecer com essa empresa? Fatalmente ela vai entrar em colapso. Eu tenho uma tela que eu quero dividir com vocês, só um minutinho aqui que eu ainda estou me adaptando ao esquema aqui. Que eu quero mostrar para vocês o esquema da crise de 1929. Espera aí. É essa tela aqui que eu quero mostrar para vocês. Ó. Muito bem, aí. Ó. O esquema da crise de 1929, as causas. A principal causa foi a superprodução. Com a recuperação europeia, houve a contínua queda das exportações. O mercado interno norte-americano era insuficiente, em parte, devido à concentração de renda. Começa a acumular os prejuízos, tá? As empresas têm estoque muito grande, não tem comprador para ela, as lojas têm estoque muito grande, não tem comprador, e aí o patrão começa a demitir. Quando tem prejuízo, primeiro, classe social que leva ferro, leva prejuízo, são os funcionários. Começam as demissões. Com as demissões, cada desempregado a mais é um consumidor a menos. E aí nós entramos numa coisa que chama na economia de crise cíclica. É essa segunda tela aqui que eu quero mostrar para vocês. A crise cíclica é o seguinte, ó, vamos pegar essa parte de baixo aqui que é a mais interessante. O patrão começa a ter prejuízo, o que ele faz? Ele começa a desempregar pessoas, manda empregados embora. Já que ele manda empregados embora, o que começa a acontecer? Cada empregado a menos vamos lá. Cada empregado demitido é um consumidor a menos. Aí o que acontece?
uma diminuição da procura, olha aqui no desenho, das mercadorias, uma diminuição do consumo, já que não consome, mais produto encalhado, menos venda, menos lucro, mais demissão, menos consumo. Aí entra no que a gente chama na economia de crise cíclica, que fica rodando assim, ó, igual um cachorro tentando morder o próprio rabo. Eu costumo brincar com os alunos. O resultado disso daí é o seguinte: a empresa, enquanto ela tiver dinheiro em caixa e tiver crédito, ela aguenta esse ciclo, até que chega um momento que ela não aguenta mais. O que ela pede? Falência. Ela entrega os pontos, fala que não tem mais como pagar a nenhum de seus funcionários. É isso que acontece. 1929 é a quebradeira geral. Para estimular o crédito de 27 até 29, essas coisas não tem uma data muito precisa, não. O que eles começam a fazer? Estimulam a venda no crediário. O que é a venda no crediário? Vender fiado. Vender fiado soluciona, em parte, o problema, porque você vê o produto embora, mas você não vê o dinheiro entrar no caixa. Esse é o grande problema de vender fiado. Eles começam a vender muito fiado, o comércio, para se ver livre dos produtos, e apostam todas as fichas também numa ideologia. Na época, Hollywood estava começando, muito assim, forte nas mídias, nos meios de comunicação, no cinema, que é o American Way of Life, o estilo de vida norte-americano. É a ideologia que vende a ideia do seguinte, que é o consumo, é a chave da felicidade. Você só vai ser uma pessoa aceita, você só vai ser uma pessoa importante, respeitada, se prestigiada, se você tiver uma grande quantidade de bens, sempre a roupa nova, o eletrodoméstico novo. Isso existe muito até hoje. A nossa televisão todinha é baseada nisso, só mudaram a roupagem. Qual que é a chave? A mensagem subliminar por trás disso, a mensagem que está incutida por trás disso: consumo. Consome, consome, consome. Se você consumir, você vai ser feliz. O American Way of Life, mais a venda no crediário, segurou a economia até 1929. Em 1929 houve a grande quebradeira. Ninguém pagava ninguém. Agora, tem uma coisa interessante de falar para vocês, que é o seguinte: dos Estados Unidos, a crise irradia para o mundo inteiro. Por que isso acontece? Principalmente pelo fato dos Estados Unidos ser o centro do capitalismo mundial. Ele emprestava dinheiro para a maioria das grandes nações, das principais nações do mundo, e ele comprava das principais nações do mundo e vendia fiado para as principais nações do mundo também. Quando entraram em colapso os Estados Unidos, levou o mundo inteiro na garupa. Uma questão que cai muito, Enem, PISM, é como o Brasil foi atingido pela crise de 1929. Perdão, a tosse é inevitável. O que acontece é o seguinte: o Brasil, o nosso principal produto de exportação era o café. E o nosso café tinha como principal destino os mercados consumidores norte-americano e europeu. Os nossos fazendeiros tinham o costume seguinte: café demora o fruto ficar a ponto de colheita no pé, demora 4 anos para o café ser colhido. O que acontecia? Os nossos produtores faziam dívidas enormes contando com a venda do café. No dia que vendia o café, pagavam as dívidas e ainda sobrava uma grande fortuna, porque café vale ouro, café é um produto valiosíssimo. Só que aconteceu o seguinte: em 29 o café não foi embora. Os nossos produtores, cafeicultores, aqui do Sudeste Mineiro, paulistas e mineiros, principalmente cariocas também, contaram com o ovo dentro da galinha. O café não foi embora. Houve uma quebradeira geral no Brasil. Então, essa é a questão batida. E tudo quanto é prova, como a crise de 29 afetou o Brasil. Você vai dizer com as suas palavras mais ou menos assim: a crise de 29 afetou o setor agroexportador de café brasileiro. Nós paramos de vender café para o exterior. Inclusive, isso gera uma crise na oligarquia cafeeira brasileira. Eles perdem o poder econômico e, consequentemente, o poder político. É uma das causas da Revolução de 1930, que nós vamos estudar futuramente. Vocês não têm ideia, existe tese de mestrado, de doutorado, falando da quantidade de suicídios que teve na Zona da Mata, aqui em Minas Gerais, em São Paulo também, de grandes cafeicultores que perderam tudo, viraram colonos, perderam a fazenda para o banco, tinha que dar a fazenda para pagar a dívida. Houve
uma remodulação das estruturas de poder do Brasil causadas pela crise de 1929. E a solução para a crise de 1929? Todo mundo reflete sobre refletia naquele instante sobre como solucionar a crise de 1929. Eu vou voltar de novo a compartilhar a tela com vocês. A solução da crise de 1929 partiu de um economista inglês chamado John Maynard Keynes. O John Maynard Keynes ele era uma pessoa meio sem crédito, porque ele era um sujeito meio maluco, dos hábitos excêntricos. Mas o que o John Maynard Keynes olhou? Esse esquema aqui que nós estamos olhando na tela, e todo mundo achava que a solução era o seguinte, ficar livre dos grandes estoques. Mas o John Maynard Keynes enxergou que ninguém enxergava. Ele falou o seguinte, olha, a solução... Deixa eu ver se eu acho um negócio para marcar aqui. Eu sou meio ruim nisso daqui. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa. Não consigo mexer na tela aqui, não. O que eu queria é um marca-texto para marcar aqui, ó, o desemprego é aonde o Keynes vai mexer. O Keynes falava o seguinte, ó, a receita para tirar o mundo da crise. Primeiro, acabar com a não intervenção do Estado na economia. Ele falava que o Estado devia intervir na economia. Aí ele rompia com o liberalismo clássico, que dominava a economia mundial desde o finalzinho do século XVIII até o século XIX, todinho, começo do século XX. O liberalismo clássico, a máxima dele é que o Estado tem uma mão invisível, que não precisa do governo fazer leis. O mercado se autorregula. O Keynes discorda disso, ele fala que para tirar o mundo da crise, o Estado vai ter que intervir na economia com leis, e principalmente leis que aumente a demanda, aumente o consumo. E aí ele pega pesado na questão do desemprego. Ele fala que cada desempregado a mais é um consumidor a menos. Parece óbvio o que eu estou falando, mas na época ninguém enxergava isso. O Keynes, então, fez esse programa de propostas. Ele não teve muita receptividade em ninguém, em várias nações do mundo, mas nos Estados Unidos vai ter. O presidente Wilson aposta nas ideias de Keynes e cria um programa econômico chamado de New Deal. O New Deal, entre outras coisas, ele propõe o seguinte, vamos lá, preste bastante atenção, crédito aos empresários para eles pararem de quebrar. Outra coisa que o New Deal propunha é realização de grandes obras públicas para combater o desemprego e uma legislação trabalhista que garantisse maior poder de ganho aos funcionários, às classes mais baixas. Com esse novo programa econômico do Keynes, colocado em prática nos Estados Unidos, chamava New Deal. A tradução de New Deal é um novo acordo, tá? Mas, na verdade, o que ele queria era o dia seguinte, é como se fosse o New Deal, o New Day, o dia seguinte. O que é o dia seguinte? Vamos supor uma cidade onde acontece uma grande tragédia, uma grande enchente. O que é o dia seguinte? É varrer a casa, é lavar as coisas, é colocar tudo em ordem. Essa é a ideia do Keynes, colocar a casa em ordem. O programa do Keynes foi colocado em prática nos Estados Unidos, em pouco tempo a nação já se recuperou e ele foi copiado em diversas nações do mundo, inclusive no Brasil. A partir de 1930, nós vamos ter um presidente chamado Getúlio Vargas no Brasil, ele coloca muitas das ideias de Keynes em prática aqui no Brasil. Nós vamos estudar isso futuramente. Outras nações, ao invés de dar uma resposta keynesianista à crise, eles preferiram o quê? Para o lado do autoritarismo. É aí que nós vamos ver a ascensão dos regimes fascistas e nazistas ao poder. As duas principais potências, como exemplo, que a gente pode citar que seguiu esse caminho, sem dúvida, a Itália e a Alemanha. Mas isso é coisa que nós vamos ver futuramente. Gente, olha só, as páginas da apostila que vocês têm que ler, a página 29, 30 a 31, a 32. Na 32 já são exercícios sobre a crise de 1929. Eu espero ter conseguido ajudar vocês. Tá? Desculpa as falas, eu ainda estou me acostumando à nova tecnologia. Tá? Um abraço a todos, valeu.